Olá, seja bem-vindo ao canal 14NET Anápolis Claro. Veja bem, hoje nós estamos dando início à promoção daquelas pessoas, aqueles empresários, empresas que se destacaram no ano de 2021 e receberam o prêmio Troféu. E é claro que nós temos o maior prazer de receber hoje nos estúdios Dr. Rodrigo Santana, advogado, formado desde 2016, que atua na área criminal e civil. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado, Fernando. Eu fico muito honrado com o convite, né? Principalmente que uma das funções da advocacia do advogado é estar esclarecendo ao cidadão os seus direitos, transmitindo conhecimento, né, sobre a função da advocacia perante a sociedade. Quero agradecer a você, agradecer a quem nos assiste por essa oportunidade única. Doutor Rodrigo, como a gente já tinha conversado anteriormente, é claro que a gente quer informar, né? Levar até você o conhecimento, para que você, quando passar por alguma situação, saber como proceder. E eu quero começar, doutor Rodrigo, querendo informações mais detalhadas a respeito do direito criminal. O direito criminal geralmente tem uma questão até do mito, né, doutor Rodrigo? Isso. A pessoa vincular muito com a questão de assassinato, né? Uma questão assim muito trágica. É por aí, doutor Rodrigo? Fernando, também o direito criminal ele é muito amplo na sociedade, né? O direito criminal ele está aí para amparar esses conflitos sociais que existem, né? Infelizmente, né, na nossa sociedade, porque cada cidadão sempre acha que o direito correto é o direito seu, né? Mas na realidade o direito são as normas que regem a sociedade. Assim veio o desenvolvimento. Eu costumo falar, Fernando, que o desenvolvimento do direito ele andou de mãos dadas com um desenvolvimento do ser humano em sociedade. Então, todos esses conflitos que existem na sociedade vêm amparados pelo direito, né? Tanto o direito criminal como o civil, o direito trabalhista também. Então, o direito criminal, um exemplo que eu vou te dar, existem as questões dos crimes contra a administração pública, existem as questões dos crimes no âmbito familiar, que é o crime de violência doméstica, existem os crimes de trânsito, né? Então, eu estou explicando para você entender o telespectador entender que o direito criminal abraça todos esses, amplo, e visando proteger o direito do cidadão, que é a função da advocacia, Fernando. O advogado, ele tem como função, eu vejo assim, o advogado, ele defende a Constituição, o advogado defende a democracia, defende a liberdade, né? Então vai em defesa da sociedade. E o direito criminal abraça todos esses conflitos sociais. É um aliado ao cidadão mesmo, né? Isso. Para protegê-lo mesmo. Né? A função do advogado é essa, proteger o direito do cidadão, proteger a liberdade da sociedade. Que, como eu falei, o direito enquanto ciência, é uma ciência que foi criada, é uma norma que rege as atitudes do cidadão em sociedade. Então, o direito desenvolveu junto com o ser humano, né? Antes de eu me tornar advogado, Fernando, eu sou historiador também, dei aula há muito tempo. Quando você entende o desenvolvimento do ser humano, que foi o que me trouxe para o direito, né? Enquanto ser humano, em sociedade, você entende o desenvolvimento do direito também. E o porquê que o ser humano viu essa necessidade de se criar normas para que possa viver em sociedade civilizado. Isso. É interessante, né? Essa exigência que foi tendo, porque os conflitos não deixam de existir, né, doutor? Sempre, todos os dias. Enfim, infelizmente, uma das questões que tem em destaque, né, está sempre na mídia, uma questão para você ver, a questão da violência doméstica, né, Fernando? Infelizmente. Uma questão que está em destaque, e o Brasil, né, eu fiz uma pesquisa, mas já tem algum tempo, a Organização Mundial da Saúde classificou o Brasil em 5º lugar em violência doméstica.
né? Infelizmente, e graças a Deus, né, o direito veio amparar, né, as mulheres que sofrem, né, que vê a Lei Maria da Penha, né? Hoje nós temos a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para você ver, o direito viu a necessidade, né? E o direito é assim, ele se adequa, né? Ele sofre as mutações de acordo com as necessidades sociais. Teve as necessidades e já chega para amparar. Isso. Né? E com o trabalho junto também de conscientização, né? Sempre trabalhando. O advogado, Fernando, eu me sinto muito honrado de estar hoje nessa profissão, porque o advogado ele está para servir a sociedade. Essa é a função da advocacia. Nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que serve a sociedade sempre disposta a estar ajudando o cidadão. Essa é a função principal da advocacia. Doutor Rodrigo, e uma das situações que mais é procurado ao advogado na questão criminal, quais são essas situações? Fernando, é muito difícil você dar um destaque, né? As necessidades são muitas mesmo. E o advogado, ele é procurado, principalmente nessa área criminal, em vários âmbitos, tanto para consultoria, como para atendimento, né? A sociedade hoje, Fernando, é ruim a gente falar isso, mas a sociedade hoje, principalmente pelos momentos que estamos passando difícil, e a situação também que o país está atravessando. Então, um momento difícil é uma sociedade violenta, né? Nós sofremos muito com a violência. No trânsito. Muito. Doméstico. Doméstico, muito. Olha para você ver, uma das questões que está tendo um trabalho excelente, inclusive quero parabenizar, tanto em termos questão de país, mas quero parabenizar o Estado de Goiás, em Anápolis, a questão da conscientização no trânsito. Você vê em Anápolis está muito em destaque, né, esse trabalho que está sendo feito, né, sobre a embriaguez ao volante. Né, porque você vê que é muito constante isso, né? A pessoa bebe, dirige, comete crimes, vem a ferir um inocente, né, dirigindo com a sua capacidade psicomotora alterada. Inclusive, para você ver como que o direito vem abraçar a todos, né, teve alteração no Código de Trânsito Brasileiro em relação a isso, né, sobre as punições estão mais rígidas, a alteração foi esse ano. Né, quer dizer, um cidadão hoje que ele comete um crime de trânsito, atropela alguém e esse acidente vem causar uma lesão gravíssima ou vem causar a morte, e for comprovado, né, que esse acidente se deu pelo fato do condutor do veículo estar com a sua capacidade psicomotora alterada, está embriagado, né, hoje a pena é mais grave, certo? O direito viu, a ciência do direito viu essa necessidade, tá? E porque antes você sofria punição, mas você poderia trocar essa punição em prestação de serviços, em alguma outra questão, né, que você poderia pagar essa pena. Hoje isso não é permitido. Então, o direito, ele sempre vem abraçar a sociedade nas necessidades. E é muito amplo, Fernando. É muito amplo. As necessidades são muitas, né? Como eu sempre digo e repito, o advogado, ele está aí para isso. Está aí para isso. Não só o advogado, como a justiça, porque para você ver, Fernando, todos os operadores que lidam com a justiça, para você ver, desde o judiciário, o Ministério Público, certo? Delegados, eles têm o curso de direito. Eles fizeram um curso de direito. É necessário um curso de direito. Um concurso para juiz, você tem que ter uma experiência como advogado, né? Para depois você estar apto
a prestar o concurso. É aquela prática da advocacia, assim o promotor de justiça também. Então, eu costumo falar que o juiz, o promotor, eles são advogados, só que cada um na sua área, distinta. Né? E onde entra o direito, que eu estou explicando, a ciência do direito, são operadores do direito, né? Que trabalham na justiça em prol da sociedade, são operadores de direito. Né? Fizeram a faculdade, muitos tiveram experiência na advocacia, prestaram um concurso público e estão dispondo o seu dia a dia, o seu trabalho em função do direito, em função da melhoria da sociedade. Existe até uma lógica, né, doutor? Porque durante esse espaço eles vão tendo a prática e vão melhorando até chegar apto mesmo para exercer aquela função. Né? Para exercer a função. Isso é interessante mesmo. E a questão da embriaguez que o senhor falou antes aí, ela antes era mais leve, parece que esse mais leve proporcionava a pessoa a não ter aquela seriedade que né? Ele está dirigindo, embriagado, e que pode causar realmente um acidente. Pode causar. Eu vejo essa questão, igual como eu citei, em Anápolis, por exemplo. Eu cito que eu sou anapolino, sou filho de Anápolis, nasci aqui, está tendo um trabalho excelente de conscientização. Porque isso é uma questão cultural, Fernando. Você vê isso está na cultura. O ser humano, ele é um produto do meio onde ele vive. Né? Então, essa questão é cultural. Muitas vezes você vê comentários e comentários. Eu tomo uma cervejinha e dirijo, não me altera em nada, mas altera. Altera. Então, não tem como é uma consciência que você tem que está colocando na sociedade cultural. Trabalhos educativos, trabalhos de conscientização. Né? Não tem como enumerar aqui em Anápolis as tragédias de trânsito que já ocorreu pelo fato de bebida alcoólica. E Anápolis, Fernando, está de parabéns. As nossas autoridades têm tido um trabalho de conscientização, têm tido um trabalho de fiscalização que eu creio em destaque. Eu concordo, viu? Eles estão atuando sem trégua mesmo. Isso. E isso aí você vê, Fernando, que é uma atuação do direito enquanto ciência perante a sociedade. Né? O direito, ele nasceu para isso. Ele rege normas da atitude do cidadão em sociedade. Organizar a sociedade mesmo. É organizado porque o ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. O ser humano vive em comunidade. Se você pegar a história do ser humano, igual eu falei, que foi o que me trouxe para o direito, a história do ser humano, né? Quando ele começou a organizar a civilização em sociedade, que há uma confusão grande quando você fala de início da humanidade com o início da civilização. Né? O início da civilização, quando você vê o período ali da Mesopotâmia, né? As primeiras civilizações que surgiram foram as civilizações babilônicas, os hititas, os sumérios, os assírios, foram as primeiras civilizações. Um grande rei da Babilônia, chamado Hammurabi. Hammurabi, ele teve o primeiro código, chamado Código Hammurabi, que foi o código de leis que começou a reger a sociedade. E esse Código Hammurabi, ele era inspirado no antigo Código de Italião, né, que punia o criminoso de acordo com o crime. Então, o Hammurabi veio e normatizou. Você viu essa necessidade. O ser humano, quando ele começou a se reunir em tribos, o Fernando, ele viu a necessidade. Nós precisamos ter um líder e precisamos ter regras para organizar essa nossa convivência aqui. Porque são muitos conflitos. O ser humano, se você tirar uma ideia, o ser humano é um ser único. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um modo de ser. Entendeu? E estamos vivendo todos juntos. Anápolis, um exemplo, é uma comunidade, uma sociedade. Imagina se não tivesse normas e regras, né? E já tem, e com tantos... assim mesmo, já tem tantos conflitos. Então, o direito é lindo nisso aí. Né? E é isso que, muitas vezes, você falou do mito em relação do advogado, o mito que a sociedade tem em relação ao advogado. Certo? E uma das funções que eu estou muito honrado de estar aqui é estar transmitindo esse conhecimento da função do advogado perante a sociedade, porque o advogado está junto com o cidadão.
Porque quando eu expliquei esse desenvolvimento da sociedade, do ser humano, você vê que o direito, ele faz parte do desenvolvimento humano em sociedade. E o advogado está pronto para servir o cidadão. É a defesa do cidadão. Né? Pronto para servir, pronto para orientar, pronto para entender. Nós temos a nossa subseção aqui em Anápolis, que é muito ativa, a nossa advocacia da ativa, né, que são os menos, o hipossuficiente, os menos favorecidos. Nós sempre estamos nos dispondo, trabalhando em prol da defesa. Né. Temos os nossos direitos humanos aqui também, que há muita confusão em relação, né, a essa função dos direitos humanos perante o cidadão. A nossa subseção atual é a administração, que nos dá muito orgulho e tem trazido muitos benefícios à sociedade napolina. Então, a advocacia ela anda junto com o cidadão, junto com a sociedade, certo? E eu costumo falar que o cidadão, quando ele vê essa prestação de serviço, esse munus público, quando ele necessita de um advogado, ele vê toda a dedicação, todo o profissionalismo, toda a ética que o advogado tem em defesa, né? Aí ele vê, ele muda essa ideia do advogado como advogado do lado dele, do lado da sociedade. Isso é importante. A gente não pode generalizar nada, né, Rodrigo? Isso. Porque não tem lógica. Existe defeitos em todos os segmentos e existe também as qualidades em todos os segmentos. Em todos, né? os segmentos. Então, a gente tem que ver que a questão do direito do advogado, a existência dele é para defender, tanto que existem as leis, né? Justamente ele vai andar junto com a lei, para defender você e resguardar todos os seus direitos, né, doutor? Isso, certo? Isso mesmo, Fernando. Como eu falei, né? O meu orgulho que eu tenho é justamente isso, tá? E todos os advogados que eu conheço, toda a advocacia, né? Ele tem essa consciência e sabe que está para servir o cidadão, está para servir o ser humano, certo? E como eu falei, Fernanda, os conflitos são muitos. Eu atuo na área criminal, mas se você for pegar o sistema social, ele é muito complexo. Você vê as relações de trabalho, são complexas, têm conflitos, como eu disse, relações familiares, né? O dia a dia em sociedade, o trânsito, olha para você ver o tanto de questões, né? Então, o direito é uma ciência, tá? Faz parte da filosofia, o direito. O direito é uma área da filosofia. Eu atuei como historiador o que me trouxe para o direito foi a história, porque quando eu estudei, pesquisei como pesquisador, eu comecei a pesquisar esse desenvolvimento da sociedade e vi o desenvolvimento do direito enquanto ciência junto, essa instituição de normas para se conviver em sociedade, e você aprende o nosso sistema social que o ser humano criou, o nosso sistema atual, é um sistema social muito frágil, e a linha é muito tênue, é muito fina entre o conflito e a paz. Muito tênue. Você pega hoje mundialmente, olha o número de conflitos, com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo o preparo que o ser humano tem. Você pega hoje, hoje a informação está em nossas mãos. Quando você pega, você vê o número de conflitos que tem na humanidade hoje em termos de mundo. Entendeu? E se você for analisar, Fernando, todos esses conflitos sempre tem a ciência do direito envolvida. Analisa o conflito entre países que está acontecendo, né, está em destaque, sempre tem direito envolvido. Direito de fronteira, direito comercial, direito tributário, tudo envolvido. Então, a importância do direito é onde eu vejo a beleza, certo? E onde eu faço questão sempre quando eu atendo o cliente, eu faço questão de mostrar sobre a função do direito, para o cliente entender que o direito dele é as normas que vêm reger a sociedade, não é um direito individual da pessoa.
né? O cidadão tem que entender que ele está vivendo em comunidade. Aí sim, né? Mas a beleza do direito é isso, Fernando. É isso. Essa defesa, essa questão que você vê, a organização em sociedade. As normas. A garantia jurídica é incrível, né? São. A pessoa só vai entender muito bem isso quando ela, infelizmente, né, passar por uma situação e realmente ela procurar o advogado e o advogado resolver aquela situação, né, Rodrigo? Isso. E ela fala, nossa, que bom, né? Porque agora eu resolvi uma situação que eu não tinha como resolver, porque eu não sou formado em direito, eu não sei por onde caminhar nas leis, porque eu não sou formado. Aí entra o advogado. O advogado, pronto a atender o cidadão. Pronto a atender, prestar um serviço de qualidade, com competência, com seriedade, né? Essa é a função, né? E a questão, Fernando, o que eu costumo falar, eu sempre deixo bem claro isso, eu sempre defendo muito a nossa Constituição, certo? E o advogado, ele se depara muito com debates em família, debate com amigos, debates durante o trabalho em relação à nossa Constituição. Eu defendo muito a Constituição e a democracia, né, que é outra questão hoje muito debatida em sociedade. Muitas vezes o cidadão ele não tem a consciência da importância, certo? Eu sempre falo que a Constituição brasileira é uma das constituições mais bem escritas do mundo. Você não pode confundir a não aplicação da norma com ela em si própria, própria. Questão da norma, né? Você entendeu? É alguém que a função dela não está sendo aplicada não quer dizer que a norma está errada, certo? Então, esses dias mesmo eu me deparei, eu fico triste em relação a vontade do povo, Fernando, ela sempre tem que ser respeitada. Porém, o que garante você, o que garante a sociedade, os direitos e deveres também, é a nossa Constituição, as normas, né? Porque todas as outras leis estão abaixo da Constituição. Então, a nossa Constituição é o que rege o nosso país, é o que dá as suas garantias, as cláusulas pétreas, as garantias e deveres do cidadão. E eu sempre falo isso, né? Eu, como advogado, para você ver, não existiria advocacia, direito, sem Constituição e democracia. Como o advogado vai defender o quê? Então, eu sempre prego essa conscientização, sempre falo que se defenda a nossa Constituição, que se defenda a nossa democracia, certo? Porque é um Estado de Direito que eu vejo, Fernando, que o ser humano não criou um outro regime político melhor que o Estado democrático de Direito, do que a democracia, do que a república, né? E o direito ao voto, o cidadão ter seu direito resguardado mediante uma norma. A liberdade de ir e vir. Você entendeu? Então, eu sempre defendo, né? Para você ver, eu citei a questão da norma, para você ver a nossa Constituição. Se você pegar, eu sempre falo, todo cidadão, um dos deveres do advogado é isso, deveria ter uma Constituição em casa e estudar a Constituição para ter conhecimento dos seus direitos. Não sabe, Fernando, o poder do conhecimento hoje, o poder da informação. Um cidadão bem informado, que conhece os seus direitos, certo? Ao momento que ele necessita disso, ele sabe, ele mesmo por si, sabe se defender, porque ele sabe dos seus direitos, né? E para você ver, a Constituição é uma carta, né? Eu chamo carta magna, escrita, é um papel escrito com normas. E o que rege a sociedade. E o que faz a sociedade obedecer essa norma, Fernando, é que a sociedade acha a norma justa. Porque senão não obedecia. Olha o número de pessoas, o Estado não iria conseguir conter. Certo? O que impede um abuso de direito perante o Estado, perante a sua pessoa, a minha pessoa, ao cidadão, são a nossa Constituição. As nossas leis, as nossas normas. A garantia está ali. A garantia está ali. É importante o cidadão ter conhecimento dos seus direitos. Ter uma Constituição em casa, sempre dar uma lida, uma estudada,
pegar as normas, porque o cidadão convive todo dia com normas nas suas relações de consumo. Pensa, o cidadão consome todo dia, Fernando. O cidadão em sociedade, ele consome todo dia. Ele está em movimento. Existe, existe os crimes também na relação de consumo. Na relação de consumo. Então, o direito abraça, todo dia o cidadão está consumindo, todo dia ele se alimenta, ele compra o lado empresarial. A mola mestra, né, é o comércio todo, tanto a microeconomia, que é a economia regional, como a macroeconomia, que é a economia do exterior, que segura, né, o país. Então, todo dia o cidadão ele tem contato a todo momento, Fernanda, todo segundo da sua vida, você está tendo contato com o direito. Então, a importância do cidadão conhecer os seus direitos, conhecer as normas, conhecer os deveres também, né, que tem. Aí sim, aí é esse trabalho de conscientização que eu falo. A questão do trânsito. Se o cidadão ele estudasse o Código de Trânsito Brasileiro, tivesse um profundo conhecimento, eu garanto para você que iria mudar o comportamento no dia a dia do trânsito. E assim em todas as áreas. E você falou um negócio que é interessante. Às vezes, dentro de uma família, tem uma pessoa que tem um conhecimento, acontece algo ali. Ele pode orientar até os familiares, né? Olha, procura um advogado, porque você tem esse direito. Por que você sabe? Porque eu estudei aqui, eu li a Constituição, eu li o Código Civil, eu li o Código tal. Aí você pode até pensar, mas isso aí eu vou ter que ler demais. Não, mas você pode se colocar, se atualizar naquelas coisas mais pertinentes, né? Pode. Aquelas mais corriqueiras que acontecem no dia a dia. No dia a dia, é importantíssimo, Fernando. Né? É muito importante. O cidadão, exemplo, Anápolis. Eu falo que Anápolis é um berço da advocacia. Anápolis tem excelentes cursos, né? Todo ano está formando aí, de semestre em semestre, né? Advogados. Então, o cidadão que tem uma dúvida, que procura um advogado aí do seu bairro, um advogado do seu amigo, um advogado que por indicação, que você conheça, que você tenha confiança, vá lá, procure ele para você ver. Que você vai ver. Né? Isso. Tem que ficar batendo cabeça. Anápolis tem ótimos, excelentes profissionais, né? Que vai estar te orientando. Certo? Doutor Rodrigo, é o seguinte, então o senhor atua na área civil e criminal. Lá no escritório tem advogados associados? Tem mais advogados que atuam noutras áreas? Isso, temos sim as parcerias. Temos sim advogados associados, temos sim que atuam em outras áreas. Né? E a minha área que eu atuo é específica criminal e na área civil também. Tá? Mas temos as parcerias também. Ótimo. Olha, eu quero agradecer muito a presença do Dr. Rodrigo aqui, Rodrigo Santana, e quero deixar um convite para você. Você tem alguma situação que você quer uma orientação melhor? Envia para nós no 992133964 e nós vamos convidar novamente o Dr. Rodrigo para a gente informar bem, tá bom? Para que você possa passar a ter o conhecimento através do canal 14 NET Anápolis. Nós vamos ter esse programa sempre para levar informação para você, tá bom? Doutor Rodrigo, quero parabenizar por toda essa informação que o senhor passou para nós, esse conhecimento, tá? E agora eu deixo um espaço para as considerações finais. Fernando, eu agradeço muito o seu convite, agradeço o Canal 14, a quem nos assiste, quero agradecer a equipe aqui presente, e porque eu me sinto muito honrado, porque, como eu falei, uma das funções do advogado é estar transmitindo conhecimento, né? E o meu objetivo aqui hoje é estar transmitindo conhecimento para a sociedade, tirando as dúvidas. E estou sempre à disposição, Fernando, sempre à disposição sua, o convite, tá? Se levantar o tema para a gente estar debatendo, né? Porque o direito é isso, é debate, certo? O direito não é uma matéria igual a umas ciências exatas. O direito faz parte da filosofia e tem várias interpretações. Então, gera dúvidas. Eu estou sempre à disposição do canal, sempre à disposição sua,
para estar aqui debatendo, tirando dúvidas e esclarecendo dúvidas, trazendo conhecimento à população. O que necessitar de mim, estou à disposição. Na hora, agradeço muito e fica aí a dica, então. Tem alguma dúvida? Está passando por alguma situação específica? Porque hoje nós falamos aqui numa universalidade aqui, total. Mas a gente vai trabalhar de acordo com aquela sua necessidade. Tem alguma dúvida? Então envia para nós. Vou repetir o número do telefone, 99213-3964. Então, doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. E a você, até a próxima. Até a próxima.